Olá pessoal que acompanha a fanpage do Jornal Popular, a gente está aqui na redação do Jornal Popular, vamos fazer uma atualização rápida para vocês sobre essa operação que aconteceu aqui em Araucária hoje. A Polícia Federal esteve aqui no município de Araucária hoje cumprindo alguns mandados de busca e apreensão, numa investigação que tem como alvo o vereador do PSDB, Ricardo Teixeira. A gente fez uma live logo pela manhã, trazendo a informação para vocês sobre essa ação, né? Trouxe aí para vocês em primeira mão, mostrando o que estava acontecendo na cidade, muita gente comentando que teria visto viatura da PF aqui, viatura da PF ali, então a gente foi atrás dessas informações para vocês. Você que está acompanhando a gente aí, peço que diga, me ajude, me oriente aí se o áudio dessa live está bom. A gente está fazendo essa live aqui da redação do Jornal Popular mesmo, só para trazer essas informações para vocês sobre a atualização aí dessa operação que acontece aqui no município de Araucária nessa quinta-feira, dia 8 de dezembro. Pessoal, hoje então foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão aqui no município de Araucária. 3 deles são alvos certos que a gente já trouxe para vocês. Um foi na casa do vereador Ricardo Teixeira, que fica ali no Jardim Iguaçu. Um outro mandado foi cumprido na casa de um assessor dele, cujo primeiro nome seria Huverson, e um outro mandado foi cumprido no gabinete do vereador Ricardo Teixeira, que é ali na Câmara de Araucária. Qual que é a acusação, pessoal? A gente foi atrás dessa informação para trazer para vocês de qual que é a acusação que paira aí sobre o vereador. Lembrando, pessoal, que os mandados foram cumpridos pela Polícia Federal e a gente está ainda falando numa fase de inquérito, né, pessoal? Então, por ser justamente a parte de inquérito ainda, após a Polícia Federal concluir as investigações, ela vai entender se oferece ou não denúncia contra o vereador, contra este assessor. Lembrando também que essa investigação não tem nada a ver com a Câmara de Vereadores, com a instituição Câmara de Vereadores. Inclusive, a Câmara de Vereadores emitiu uma nota, né, fazendo essa explicação. O que teve hoje lá foi um cumprimento de um mandado de busca e apreensão no gabinete específico do vereador Ricardo Teixeira. E o que é, pessoal, a acusação? Essa denúncia contra o vereador Ricardo Teixeira teria sido feita por assessores deles, ex-assessores deles que procuraram o Ministério Público Federal, o MPF, dizendo que eram obrigados a entregar parte do seu salário ao vereador. Então, tanto é que a denominação que a Polícia Federal deu para essa operação era a Operação 3/5. Por quê? Porque, segundo esses denunciantes, 3/5 dos salários que eles recebiam mensalmente, eles tinham que repassar ao vereador. O que em tese, segundo essas pessoas que acusaram o vereador, esses ex-assessores, o vereador alegava que ele precisava desse dinheiro para fazer pagamento de dívidas lá da campanha de 2020. É por isso que esse processo tramita na Justiça Eleitoral, porque, segundo os assessores, eles tinham que entregar esse dinheiro ao vereador, 3/5 do salário, tinham que entregar ao vereador, porque o vereador alegava que precisava pagar despesas que ficaram lá, residuais que ficaram lá da campanha de 2020. Essa investigação está sendo conduzida pelo Ministério Público Federal, é por isso que tramita na Justiça Federal, né? Os mandados foram expedidos pela terceira zona eleitoral de Curitiba, não tramita aqui em Araucária este processo, e segundo o que a gente apurou também junto à Polícia Federal, destes mandados que foram, entre os crimes que eventualmente o vereador teria cometido, eu vou até ler aqui, teriam sido ali falsidade ideológica, eventualmente são crimes que estão sendo apurados, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, aliás, lavagem de dinheiro não, então são penal pela prática de crimes como peculato, falsidade ideológica, eleitoral e lavagem de dinheiro. Desculpe, lavagem de dinheiro sim. São esses crimes que, eventualmente, que a Polícia Federal busca apurar se o vereador realmente cometeu ou não. Por enquanto é inquérito, o vereador ele consta como investigado, ou seja, ele não é formalmente acusado. A gente sempre faz essa
essa informação justamente por conta da presunção de inocência que a gente tem que fazer essa informação. Conversava com assessores do vereador Ricardo Teixeira agora há pouco, e inicialmente o vereador iria falar, porém, seguindo algumas orientações, o vereador decidiu que não vai falar neste momento. Porém, ao longo da tarde de hoje vai emitir uma nota, né? De antemão ele diz que ele se diz inocente, né? E no período da tarde ele a defesa dele vai emitir uma nota com o posicionamento do vereador neste primeiro momento. A Câmara de Vereadores também emitiu uma nota, fazendo a informação que a gente já fez pela manhã e reforça agora que a Câmara não consta, a Câmara enquanto instituição não consta como investigada. A situação hoje envolveu especificamente o gabinete do vereador Ricardo Teixeira. Então, o que diz a nota da Polícia Federal? Né? Que os denunciantes fizeram a informação lá de que o vereador exigia lá algo em torno de 60% das suas remunerações. Se não repassasse 60% das suas remunerações, eles seriam demitidos. Outra coisa que os vereadores, esses assessores disseram, era que o vereador também eram obrigados esses assessores eram obrigados a realizar pagamentos para o vereador. Então, não necessariamente tinham que entregar o dinheiro para o vereador, e sim eram obrigados a fazer pagamentos de contas, digamos assim, dívidas com relação ao que seriam dívidas do vereador. Vamos ver o que mais. Outro problema também, que também está na seara eleitoral, é porque a prestação de contas lá da campanha de 2020 do vereador Ricardo Teixeira, a Polícia Federal apura se lá atrás houve algum tipo de fraude também, né? Porque segundo o que tem apurado até o momento ali, o processo de prestação de contas teria sido instruído, né? Tinham sido colocados lá contratos e recibos ideologicamente falsos com valores subfaturados, ou seja, botou um valorzinho menor, mas o efetivo pago seria maior e essa diferença teria sido pago com recurso também não declarado. Então, pessoal, essa é a atualização do caso, ainda está na fase de investigação, como fiz a informação para vocês. O vereador não é formalmente acusado, nem foi formalmente denunciado. A Polícia Federal fez essas buscas hoje para instruir o processo. Da casa do vereador Ricardo Teixeira, pelo que a gente apurou, eles estiveram na casa do vereador ali por volta de 6, 6h30 e levaram o celular do vereador. No gabinete da Câmara também fizeram as buscas lá. E na casa desse assessor, cujo primeiro nome seria Huverson, onde se concentrou o maior número de viaturas, né? Pelo que a gente apurou com populares, chegaram a ver algo em torno de 4 viaturas lá. Na casa do vereador Ricardo Teixeira foi apenas uma viatura. Então, pessoal, essa é a informação que a gente tem para passar para vocês hoje, desdobramento. Os mandados cumpridos pela Polícia Federal hoje foram expedidos pela terceira zona eleitoral de Curitiba. Não é um processo que tramita aqui em Araucária, não é um processo da Justiça Estadual, e sim um processo da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral. A operação foi denominada de 3/5 porque, segundo esses denunciantes, que eram ex-assessores do vereador, eles eram obrigados a repassar 60% do que recebiam, algo em torno de 3/5, para não serem demitidos. A Polícia Federal vai seguir com as investigações aí para verificar se ao final reúne indícios, provas suficientes para oferecer algum tipo de representação contra o vereador ou não. Não há, até onde a gente se sabe, qualquer tipo, neste primeiro momento, de medida cautelar de afastamento do vereador do cargo ou algo assim, pelo que a gente apurou. E reforçando novamente, a Câmara não é investigada nessa situação, não tem nada a ver com a instituição Poder Legislativo e nem com os demais vereadores. A denúncia é específica contra o vereador Ricardo Teixeira e foi feita por ex-assessores do vereador. Ele havia contratado alguns ex-assessores e teria exigido essas vantagens ilícitas de acordo com os denunciantes. E a Polícia Federal agora trabalha para verificar se tem algum tipo de sentido ou não. Basicamente eram essas informações que a gente tinha que passar para vocês. Agradeço a todos que acompanharam essa live aí. Peço que compartilhem essa live, obviamente, compartilhem aí nos grupos da família, compartilhem com
compartilhem aí em suas redes sociais, peço que sigam o Jornal Popular, caso não estejam seguindo ainda. Lá no nosso site popularpr.com.br tem um texto lá, uma matéria que a gente já escreveu, todo detalhado o que aconteceu, quais são as denúncias que pesam contra o vereador e tudo mais. Vamos aguardar, obviamente, a nota do vereador no período da tarde, vamos trazer para vocês também, como disse, né, existe toda a questão de presunção de inocência, o vereador não é formalmente acusado neste momento, mas teve aí o cumprimento desse busca e apreensão no endereço dele, na casa do assessor, e também na Câmara de Vereadores. Qualquer nova informação que a gente tenha, a gente vai fazer uma live aí, vai trazer essas informações para vocês. Muito obrigado por acompanhar o Popular especialista em araucária.